Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos então, né, para um vídeo diferente aqui no canal, né? Onde eu vou fazer uma tier list do time do Corinthians desse primeiro semestre de 2025, onde eu vou fazer um parâmetro aí do elenco, vou comparar jogador por jogador e analisar, né, dar minha opinião em relação a quem deve ficar, quem deve sair, quem já foi embora, né? Inclusive tem jogadores aqui que já foram embora, quem que pode ser vendido, quem que a gente pode, o que que é um, a gente pode ter paciência, né? Enfim, eu vou fazer um parâmetro geral em relação a esse elenco do Corinthians nesse primeiro semestre e fazer uma avaliação jogador por jogador para o segundo semestre de 2025, tá? E sim, eu sei que nós já estamos no final de julho, indo para agosto, mas cara, só agora que eu consegui fazer esse vídeo. Eu queria fazer esse vídeo desde um tempão, mas acabou que infelizmente não rolou, eu não tive tempo. E acabou que só agora, né, dia 22 de julho, no momento que eu gravo esse vídeo, né, eu consegui então gravar esse vídeo da tier list do elenco do Corinthians, né. Então, sem mais delongas, né, chega de lenga-lenga. Vamos lá então, né, para a nossa tier list do elenco do Corinthians aí de 2025, tá? E só para constar, essa tier list aqui, ó, eu peguei do canal do YouTube já do Corinthians chamado Arena Fiel. Inclusive, caso esse cabeção aqui não esqueça, eu vou deixar os créditos na descrição, tá? Mas enfim, tá aqui a tier list do canal feito pelo canal Arena Fiel. Se eu não esquecer, vou deixar os créditos na descrição, né? Então, vamos lá então, né? Vamos lá então para a nossa tier list, né? Bom, eu disse que eu peguei essa tier list de um canal do Corinthians, né? Mas eu fiz algumas mudanças, como por exemplo, inclusive deixa eu mudar isso aqui, né? Que eu só agora que eu percebi que caramba, que eu esqueci. Caramba, pronto. Fiz a mudança que eu tinha que fazer, vamos lá então, né? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacunas aqui no nosso tier list, né? Primeira lacuna é a lacuna fica, dos jogadores é aquele jogador que é certeza que tem que ficar no Corinthians, né? A segunda lacuna nós temos o bom para compor elenco, um jogador ali que seja bom para compor elenco, um jogador para compor elenco do time, sabe? A terceira lacuna é não sei o que dizer, aquele jogador que eu não tenho opinião formada, eu não sei o que dizer sobre tal atleta. O tem que ter calma, eu até coloquei entre parênteses que vai ser válido para os jogadores da base, tá? Para os jogadores recém-promovidos da base para o profissional do time e que, obviamente, temos que ter paciência. O vende é para aquele jogador que pode ser uma boa, né, para fazer caixa, para arrumar uma grana e tu pode dispensar um jogador que, né? O tem que sair, de fato, é exatamente o contrário do fica, ou seja, é aquele jogador que tem que sair. E o já foi, como eu disse, né? Vão aparecer alguns jogadores aqui nessa tier list que já foram embora, já estão em outro clube, alguns por empréstimo, outros por sair definitivo do clube, né? Então, vamos lá então, né? Para a nossa tier list atrasada, eu sei, mas vamos lá, né? Para a nossa tier list. Começando então com os goleiros, inclusive pelo que eu vi aqui já está bem organizado entre goleiros, defensores, meio campo e ataque. Vamos lá então, né? Começando então com os goleiros. Atualmente o Corinthians conta com Hugo Souza, que é o goleiro titular, e o Matheus Doneri, como opção para o banco de reservas. Tem também o Felipe Longo, mas o Felipe Longo não está aqui na tier list. Mas vamos lá, né? Começando então com o Hugo Souza, que esse aqui não tem muito o que falar, né? Ou eu preciso falar alguma coisa? Acho que não, né? Acho que não. Próximo na lista, Matheus Donelli, o goleiro reserva aí do Hugo Souza. E cara, em um período ali eu já fui um certo defensor, entre aspas, ali do Donelli, cara. Mas, mano, com o passar do tempo, com o passar dos jogos que o Donelli foi fazendo, principalmente do ano passado para esse ano, eu cheguei à conclusão de que, cara, eu acho que o Donelli já teve as suas oportunidades, o Donelli já teve chance de mostrar o seu valor, principalmente com a saída do Cássio, né, da forma que foi. E
Enfim, né? Foi o Donelli que iniciou, inclusive, essa era pós-Cássio no gol do Corinthians. E, enfim, cara, o Donelli teve suas oportunidades e tal, mas infelizmente ele não mostrou o seu potencial, né? Não conseguiu comprovar de fato o potencial, todo o potencial que ele tinha desde a categoria de base, inclusive ele foi campeão na Copa do Mundo Sub-17 pelo Brasil no ano de 2019, inclusive ele era o goleiro titular do Brasil, naquele time do Brasil. E enfim, né, cara, o Donelli é um goleiro que tem seu potencial e tal, mas que infelizmente nunca conseguiu de fato demonstrar todo esse potencial e acabou que não deu certo, cara, não deu certo e eu acho uma boa vender, cara. Eu na tier list que eu fiz no finalzinho do ano passado, eu coloquei ele pra emprestar, inclusive você já percebeu que não tem uma lacuna aqui para empréstimo, para emprestar jogador, porque, honestamente falando, eu não vejo nenhum jogador que seja de fato para emprestar e tal. Eu já vejo eu já sigo uma linha onde ou o jogador tem que ficar, ou o jogador é bom para compor elenco, ou ele é para vender, que é o caso do Doneri. E, enfim, né? Eu não vejo nenhum jogador nesse elenco para emprestar, sabe? E, enfim, falando então do Doneri, na última tier list eu coloquei até para emprestar, para ganhar rodagem, mas com o passar do tempo eu fui chegando à conclusão de que o negócio mesmo é vender o Noneri para de repente fazer ganhar um trocado nele e enfim, cara, infelizmente o Noneri não deu certo e acho uma boa vender o Matheus Noneri para conseguir um trocado e vender ele para um outro clube, cara. Para que ele até para que ele tenha sequência aí na carreira, né? E aqui eu já finalizo os goleiros. Hugo Souza fica, o Donelli vende. Vamos então para a defesa, né? Começando então com os laterais direitos. Onde temos aqui Mateuzinho, Léo Maná e o Jacaré. O Jacaré que surgiu do nada ali no Campeonato Paulista. E vamos lá, né? Começando então com o Mateuzinho. Cara, o Mateuzinho, desde o segundo semestre, ali mais ou menos do ano passado, o Matheusinho vai tendo uma grande melhora em seu desempenho, porém, ele ainda tem algumas limitações, ele ainda tem algumas questões, principalmente ali na parte ofensiva, cara. Na parte defensiva, ele uma hora faz o jogo ok, uma hora faz o jogo bom, outra hora ele não vai tão bem. Na parte ofensiva, ele não entrega muita coisa, aliás, ele não entrega basicamente nada na parte ofensiva. Ele é o lateral que entrega mais na parte defensiva do que ofensiva. E, cara, em relação ao Mateuzinho, cara, eu, honestamente falando, eu não sou tão fã, não sou tão chegado no Mateuzinho. É claro que eu reconheço que ele teve essa melhora de desempenho, principalmente a partir do segundo semestre do ano passado. Mas, cara, é complicado, cara. O Mateuzinho, apesar dessa melhora, ele ainda tem algumas questões aí que eu já citei, né, cara? Principalmente aí na parte ofensiva. Mas, cara, falando do jogador em si, se fosse, sei lá, mano, se ele fosse o Mateuzinho que chegou no Corinthians, certamente ele ficaria aqui, não tem que sair. Mas pela melhora que ele vem tendo já desde o segundo semestre do ano passado, e pelo desempenho mediano para ok que ele vem tendo nesse ano de 2025, eu já acho uma boa. Eu acho que o Mateuzinho é bom pra compor elenco, cara. Eu acho que o Mateuzinho é bom pra compor elenco. E enfim, cara, eu acho que ele é um lateral. Antes, ele chegou no Corinthians com um lateral nota 2, 3, 3,5, algo assim. Hoje o Mateuzinho já é um lateral mais nota 5, 6, algo assim, cara. E é aquele jogador pra compor elenco mesmo, sabe? É aquele jogador pra compor elenco. E. Enfim, cara, hoje nosso lateral direito titular é o Mateuzinho. Mas falando do jogador em si, hoje eu vejo ele como um jogador bom para acompanhar elenco, cara. Bom para acompanhar elenco. E é isso aí, cara. É isso aí mesmo que eu tenho pra falar do Mateuzinho, né? Próximo da lista, Léo Maná. Esse aqui já acho que não dá mais, cara. Não dá mais. Léo Maná pra mim tem que sair, cara. Léo Maná já teve suas oportunidades. Ele já teve suas chances, sabe? De mostrar o seu valor. Na base, pelo que eu vi de alguns comentários ali, principalmente no canal do Papo Fiel,
O Lamaná já na base era um jogador mediano e tal. Até se destacou na Copinha de 2024, no ano esse que o Corinthians foi campeão da Copinha. Mas, cara, no profissional, de fato, ele nunca foi grande coisa, cara. Pelo contrário, o Lamaná mostrou ser um jogador tecnicamente falando muito limitado, muito fraco, sabe? E não dá mais, cara. Não dá mais com o Lamaná. Pra mim, Léo Maná tem que sair, cara. Eu não acho que seja no mesmo nível ali do Doneri. Doneri, eu ainda acho que vale a pena tentar vender para conseguir um trocado, mas o Léo Maná, de fato, não tem como, cara. Não tem como, pra mim. Léo Maná tem que sair, tá? Tem que sair. Finalizando então na lateral direita, temos Jacaré. Jacaré, lateral aí da base, que surgiu do absoluto nada no Campeonato Paulista, ainda sob o comando do Ramon Dias. E, cara, o Jacaré, nesses jogos que ele surgiu do nada, até que ele fez um jogo bom aqui, um desempenho legal, sabe? E, cara, é claro que ele jogou poucos jogos até aqui, mas, cara, ele até mostrou alguma coisa, sabe? Ele mostrou alguma coisa ali no Campeonato Paulista. E, cara, mas ainda assim, mano, eu ainda acho que, mano, eu tô entre o tem que ter calma, o não sei o que dizer, ou até mesmo bom pra compor elenco, não sei. Olha, cara, eu tô em dúvida, cara. Eu tô em dúvida. Eu vou deixar ele aqui, cara. Não sei. Inclusive, eu vou até mudar isso aqui, cara. Eu vou mudar isso aqui pra dúvida, tá? Tenho minhas dúvidas, pronto. Tenho minhas dúvidas. Pronto. Melhor assim, cara. Melhor assim. Não pelo jogador em si, tá? Mas. Sei lá, cara. Eu tô na dúvida, cara. Eu tô na dúvida, então. Eu vou deixar ele aqui, tá? No Tenho minhas dúvidas. Aqui a gente fecha a lateral direita. Vamos agora para a zaga, né? Onde nós temos aqui, para a opção de zagueiro, João Pedro Choca, Kaká, Félix Torres, que jogou alguns jogos aí com lateral direito improvisado, Gustavo Henrique e André Ramalho. 5 zagueiros aí no elenco do Corinthians. Começando então com o João Pedro, o Choca, né? Cara, falando do jogador em si, eu acho que o João Pedro Choca é bom para compor elenco. Opa! Bom para compor elenco. Eu acho que o João Pedro, assim, cara, no parâmetro atual do elenco do Corinthians, ele é nosso melhor zagueiro ao lado ali do Gustavo Henrique, nosso segundo melhor zagueiro ali, pelo menos de momento, né? Se tratando aí de momento, ao lado ali do Gustavo Henrique. Inclusive, eu acho que essa deveria ser a zaga do Corinthians, tá? Gustavo Henrique e o João Pedro Choca. Mas, cara, falando do jogador em si, cara, o João Pedro é um moleque ali da base e tal. Inclusive, passou um bom tempo aí no time sub-20. Salvo engano, ele é o zagueiro titular no time da Copinha de 2024, que o Corinthians foi campeão. Mesmo time que tava o Léo Maná. E, cara, eu acho que o jogador de Choca é um jogador útil pra compor elenco, cara. Acho uma boa pra deixar ele no elenco, sabe? É claro que ele não é nenhum zagueiraço, com potencial absurdo, mas eu acho que o jogador de Choca, pra compor elenco, já tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho, tá? Isso, claro, falando do jogador em si, tá? Porque no parâmetro atual da zaga do Corinthians, eu acho que o João Pedro Choca poderia, ou até deveria, ser o titular ao lado do Gustavo Henrique, tá? Próximo na lista temos o Kaká. O Kaká que vai ter uma sequência aí, desde a chegada do Dorival Júnior. E, cara, o Kaká, mano, é aquela coisa, cara. Eu sei lá o que dizer sobre ele, cara. Sei lá o que dizer sobre ele. É o zagueiro mais 880 que existe na face da terra, cara. Porque, tipo assim, uma hora ele faz um jogo bom, outra hora ele faz um jogo ruim. Uma hora ele faz um jogo mais ou menos, outra hora ele faz um jogo terrível. Uma hora ele faz gol, uma hora ele faz gol a favor, outra hora ele faz gol contra. Uma hora ele faz gol a favor, outra hora ele faz pênalti. Uma hora ele faz uma partidaça, outra hora ele entrega paçoca. Mano, o Kaká é um zagueiro extremamente 880, sabe? Ele vai de 0 a 100 numa velocidade assim absurda, cara. Num tempo assim absurdo, cara. Ele vai de 8 a 80 numa. Impressionante, cara. Impressionante. E, cara, eu não sei o que dizer, cara. Eu, honestamente falando, não sei o que dizer. E vou deixar ele aqui, cara. Não tenho minhas dúvidas, porque, cara, o Kaká é muito 880, cara. É muito 880, cara. É absurdo, cara. Absurdo. Vamos lá então para o próximo. Félix Torres, cara. Esse aqui já não dá, cara. Não dá. O Félix Torres.
Ele até jogou alguns partidas aí de lateral direito improvisado, algumas ele até foi bem, mas o último jogo contra o São Paulo mesmo foi trágico, foi uma tragédia ver o Félix Torres jogar. E como zagueiro, desde que chegou, nunca convenceu, nunca passou confiança. E, cara, na primeira tiragem que eu fiz, eu até fui bonzinho colocar ele pra vender, mas, cara, pra mim o Félix Torres não dá, cara. Não dá, pra mim o Félix Torres tem que sair, cara. Já deu o que tinha que dar. E já deu, cara. Já deu de Félix Torres. Pra mim, tem que sair, cara. Pra mim, tem que sair. Próximo da lista temos o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, que atualmente falando é o melhor zagueiro do time aí do Corinthians. E, cara, falando do jogador em si, do atleta, Gustavo Henrique, eu acho que esse é um jogador para compor elenco. Eu acho que ele seja bom para compor elenco aí do time do Corinthians, né, cara? E, cara, querendo ou não, hoje é claro que é aquela coisa, né, cara? O Gustavo Henrique, tecnicamente falando, é um zagueiro nota 5, nota 6, algo assim. Fisicamente falando, vem deixando muito a desejar. Inclusive, ele vem tendo problemas aí envolvendo lesão. E, cara, é um jogador meio. Dá a impressão de que ele é meio bichado, sabe? Bichado assim no sentido físico, tá? E. Enfim, cara, não tem muito o que falar não do Gustavo Henrique. É um jogador nota 5, nota 6. Que um time como o Corinthians, no clube do tamanho do Corinthians, é um zagueiro pra compor elenco. Compor elenco. E é basicamente isso, cara. Basicamente isso. É claro que ele também é meio estabanado, às vezes ele faz bobagem, mas no geral é um jogador nota 5, 6. Bom pra compor elenco, sabe? Bom pra compor elenco, sabe? E vamos lá então, né? Fechando então a nossa zaga com André Ramalho. André Ramalho que chegou com muita expectativa no time do Corinthians no meio do ano passado. Inclusive eu coloquei muita fé, eu coloquei muita expectativa no André Ramalho. Eu acompanhei dele no futebol europeu, no PSV da Holanda, no RB Salzburg também da Áustria, onde ele foi muito bem por lá. Inclusive no PSV ele foi campeão holandês. Quando ele veio para o Corinthians, ele tinha acabado de ser campeão holandês pelo time do PSV. E ele chegou com expectativa, cara. Inclusive, eu coloquei expectativa no André Ramalho. E no ano passado, ele até foi bem, principalmente ali na reta final, onde o Corinthians consegue aquele milagre no Campeonato Brasileiro, onde ele fez a dupla de zaga com o Gustavo Henrique, onde nós já falamos. Só que nesse ano de 2025, o André Ramalho ele caiu muito, mas muito de rendimento comparado ao jogador que ele é. O André Ramalho é um bom zagueiro, só que esse ano de 2025 o André Ramalho tá mal, cara. O André Ramalho tá mal nesse ano de 2025 e vem deixando a desejar, cara. Vem deixando muito a desejar. E, cara, eu não sei o que dizer, cara. Eu, honestamente falando, não sei o que falar do André Ramalho. E, cara, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou deixar aqui, tá? Vou deixar aqui no. Tenho minhas dúvidas, porque, cara, eu ainda quero dar o benefício da dúvida, sabe, pro André Ramalho. Mas, cara, eu devo reconhecer que esse ano de 2025, o André Ramalho não tá legal, cara. Não tá legal. Mas ainda assim, por o do André Ramalho, mesmo no momento ruim, ainda são bons zagueiros. Eu vou dar benefício da dúvida e vou deixar ele aqui no Tenho Minhas Dúvidas, tá? E aqui a gente fecha a zaga. Vamos então para a lateral esquerda, onde nós temos aí como opções o Antileri, Matheus Bidu e Hugo. O Hugo Botinha, né? Começando então com o Andileri que começou as ideias, que chegou no ano de 2025. Ele que veio ali do Getafe, da Espanha, onde ele rescinde o contrato com o time espanhol, onde ele passou um bom tempo sem jogar, diga-se de passagem, no time espanhol, só me engano, uns 9 meses aí mais ou menos sem jogar, ou seja, é bastante tempo, tá? E não foi só por lesão, tá? O Angeleri, ele passou um tempo sem jogar, tanto por questão física, como também por questão técnica, ou seja, por opção técnica do treinador do Getafe. E aquela coisa, né, cara? Você ficar 9 meses sem jogar por opção técnica, por escolha técnica no Getafe da Espanha, não os 9, mas uns meses ali sem jogar por opção técnica do seu treinador, é um pouco complicado, cara. É um pouco complicado. E é isso que coloca o jogador em xeque também, né? Ah, eu esqueci também que não tem 3, mas 4 opções para lateral esquerda, porque ainda tem o Palacios.
Mano, o Palácios é aquela coisa, né, cara? Mas vou falar dele depois, tá? Vou falar dele depois. O assunto agora é o Andileri. E, cara, falando do jogador em si, vamos lá, né? O Andileri que chegou no Corinthians, quando ele disputou seus primeiros jogos, ele foi bem. Tanto é que ele tomou a condição de titular, tanto é que ele tomou a titularidade, principalmente na reta final do Paulista, aí no mata-mata, nas quartas de final contra o Mirassol, na semifinal contra o Santos e na final contra o Palmeiras. Inclusive, ele foi muito bem em ambos os jogos da final do Paulista, principalmente no jogo de ida lá no Allianz Parque, onde ele, com todo o carinho do mundo palmeirense, o Andileri botou o Estevão no bolso, mas termina o Campeonato Paulista, o Andileri cai de forma absurda, colossal de rendimento, começa a jogar mal, tanto é que depois de um tempo ele novamente perde a titularidade com o Matheus Bidu. O Matheus Bidu, que eu vou falar depois, o Matheus Bidu que começou como titular, depois o Andileri passou a ser titular, e hoje o Matheus Bidu retorna à condição de titular na lateral esquerda do Corinthians. E, enfim, cara, falando do Andileri em si, cara, eu vou dar o benefício da dúvida, cara. Eu vou deixar aqui, não tenho minhas dúvidas, porque, cara, eu até pensei em colocar ele aqui no como compor elenco, inclusive eu acho que ele seja uma boa ali para compor elenco, tá? Para ser uma opção ali no grupo. Mas, cara, pelo mau desempenho que ele vem tendo nos últimos jogos, pelo menos que até que eu adotei aí com o André Ramalho, eu vou deixar ele aqui, tá? No Tenho Minhas Dúvidas, tá? Vou deixar ele aqui na lacuna do Tenho Minhas Dúvidas, junto com o André Ramalho, com o Kaká e com o Jacaré, tá? Vamos lá então, para a próxima opção da lateral esquerda, o Matheus Bidu. O Matheus Bidu que eu citei enquanto falava do Andileri. Vamos lá, né? Como eu havia citado enquanto eu falava do Andileri, o Matheus Bidu ele começou como titular na lateral esquerda, depois de um bom segundo semestre que ele fez no ano passado, chegando, inclusive ele foi cotado para ser um dos melhores laterais esquerdos do Brasileirão. E nesse ano 2025 ele começa jogando alguns jogos, acaba que ele perde a titularidade pro Andileri. O Andileri depois caiu de produção. O Matheus Bidu retorna à condição de titular. E até aqui, mano, o Matheus Bidu tem um desempenho, digamos, ok. Desempenho ok, nota 5, 6. Um desempenho nota 6 nesse ano de 2025. 6, 6,5. Se pá um 7, né? E, enfim, cara. Falando do jogador em si, eu até penso em colocar ele aqui pra compor elenco, cara. E eu até acho que ele seja um jogador que hoje, seja uma boa pra ser uma opção no elenco. Mas, cara, pela grande melhora que ele vem tendo desde o segundo semestre do ano passado, eu não quero ser tão injusto com o Matheus Bidu. E eu vou colocar ele no Fica, mano. O Matheus Bidu vai ficar aqui no Fica, ao lado do Hugo Souza, até o presente momento. Pelo fato da grande melhora que ele vem tendo desde o segundo semestre aí do ano passado, cara. O jogador em si, hoje, ele é um bom para compor elenco, mas pelo parâmetro atual que ele vive no Corinthians, eu acho que ele tem que ficar, tá? Eu acho que pode ser uma boa para ele ficar no time do Corinthians, tá? Vamos, continuando então na nossa lateral esquerda, temos o Hugo. Esse que não preciso falar muita coisa, né, cara? Não preciso falar muita coisa. Ou eu preciso? Acho que não, né? Palácios também, cara. Palácios é a mesma coisa. Pra mim, tem que sair, cara. Tanto o Hugo quanto o Palácios, esses dois tem que sair, cara. O Hugo, por questões óbvias, né, cara? Pega que a gente fala um jogador muito fraco, um jogador muito. É, jogador fraco, sabe? Fraco, fraco. O Palácios, por sua vez, pela questão física, né, cara? Palácios nem joga, cara. Palácios não joga. Palácios não tem mais clima pro Palácios ficar no Corinthians, cara. De verdade, o Palácios. Sei lá, cara. Palácios. Ninguém lembra que ele existe no elenco do Corinthians. Com todo o carinho do mundo, tá? Com todo o respeito do mundo ao Palácios, mas. Acho que muita gente nem sabe que o Palácios ainda tá no clube. E, cara, o nome do Palácios é bizarro, cara. O nome do Palácios por si só é um nome esquecido lá dentro do clube, sabe? Não tem mais como, cara. Não tem mais como o Palácios ficar. Não tem mais clima pra ele ficar. Pra mim, o Palácios deveria seguir seu rumo, sabe? Seguir seu rumo pra ele deixar de ser. Porque, cara, o Palácio tá sendo esquecido no elenco, cara. O Palácio é um nome esquecido lá dentro do elenco. E, cara,
vai ser bom até para o Palácio, sabe? Para o Palácio, ele sair do clube, respirar novos ares, ser lembrado no elenco, né, cara? Ser lembrado que ele existe no elenco. E, cara, pra mim, tanto o Hugo quanto o Palácios tem que sair, cara. O Palácios por questões técnicas, né? E o Palácios por questão de tudo, sabe? Um pouco de tudo. Pelo fato dele mal jogar, pelo fato dele estar esquecido dentro do elenco, sabe? E vai ser melhor pra ele, cara. Vai ser melhor pra ele respirar novos ares e deixar o clube, né, cara? E aqui a gente finaliza o setor defensivo do time. Vamos então para o meio campo, né? Começando então com os nossos volantes. Começando então com o Alex Santana, que esse já está emprestado atualmente ao time do Grêmio. Falando do jogador em si, cara, eu acho que ele poderia ser uma boa ali para compor elenco, né, cara? Mas como ele já está emprestado ao time do Grêmio, então já foi. E eu parei o vídeo aqui, galera, porque eu esqueci de adicionar mais uma lacuna para falar de um jogador em específico, que eu vou falar mais pra frente, que é essa lacuna aqui, ó. Não faço ideia do que dizer, cara. Eu até cheguei a colocar aqui no lugar que tem minhas dúvidas o não sei o que dizer. Só que, cara, essa lacuna que eu fiz aqui do não faço ideia do que dizer é uma parada extremamente específica, cara. É extremamente específico para um jogador que eu vou falar mais pra frente, né? Como eu acabei de citar. E acho que com o passar do vídeo vocês vão entender qual é essa dinâmica dessa lacuna que eu acabei de criar aqui, né? Mas enfim, né? Vamos então continuar nosso vídeo. Eu tinha parado no Alex Santana, o Alex Santana que já foi emprestado ao time do Grêmio. Próximo na lista temos o Charles. Charles, esse aqui, não tem muito o que falar, cara. Jogador tecnicamente falando fraco, jogador, o chamado bagre, sabe? Não dá, cara, não dá. Charles, pega teu rumo e tchau, sabe? Tchau, tchau. Próximo na lista temos o Rian. Rian, moleque da base e tal, campeão da Copinha de 2024, desde 2022, 2023 ali mais ou menos, integrando o elenco principal do clube. E cara, falando do jogador em si, eu acho que ele é bom pra compor elenco, cara. Eu acho que o Rian, ele é bom pra compor elenco, para ser uma opção ali no setor de meio campo. É claro que é um jogador que tem que se lapidar, um jogador que tem que maturar mais, sabe? Mas, cara, eu acho sim que o Rian tenha utilidade para compor o elenco aí do Corinthians, né, cara? Ainda mais no cenário atual, né? Em relação ao elenco que o clube enfrenta nesse ano de 2025, né? Próximo na lista temos o Maicon. Maicon também, cara. Não dá, cara. Não, é outro que não dá mais, cara. É outro que chega, cara. Chega, já deu. Já deu o que tinha que dar, cara. O Maicon é a terceira vez que ele tá por empréstimo no time do Corinthians, né, cara? É a terceira vez que o Shakhtar, time da Ucrânia, cede o Maicon por empréstimo. Inclusive, eu tô quase achando que daqui a pouco o Shakhtar vai estar, sei lá, numa praça aleatória, numa rua aleatória aí do Brasil, gritando empréstimo. Sabe aquelas pessoas que você passa na rua e passa gritando, e você passa e a pessoa vai gritando empréstimo, cartão, não sei o que. Mano, daqui a pouco vai ser o Shakhtar, velho, porque é a terceira vez que o Shakhtar cede o Marco por empréstimo no Corinthians, cara. Impressionante, cara. E é a terceira ou a quarta? É a quarta, cara. Minha nossa senhora. Vai gostar de um empréstimo assim lá longe, cara. Mas, enfim, cara, o Maicon não dá, cara. Não dá mais. Já deu o que tinha que dar. Chega, chega. Pra mim, o Maicon tem que sair, cara. O Maicon, pra mim, tem que sair do Corinthians, tá? Próximo da lista temos o. Deixa eu só organizar aqui direito. E. Próximo da lista temos o Ranieri, cara. Ranieri, nosso volante. Aí, e cara, pra mim o Ranieri fica, tá? Ranieri. É claro que em relação ao desempenho, ele é um bom volante, cara. Ele é um bom volante. Eu gosto do Ranieri. É claro que ele tem umas questões ali pra. Que ele precisa melhorar, que ele precisa resolver, como por exemplo a questão de compactação ali no meio campo. Às vezes ele deixa muito espaço ali no meio campo, né, cara? Na parte do combate, na parte do desarme, ele é um bom volante, mas na parte de posicionamento, ele vem deixando um pouco a desejar, principalmente aí nos últimos jogos, né, cara? Principalmente nesse momento aí de instabilidade que o clube enfrenta.
Com relação do jogador em si, para mim o Ranieri é peça indispensável no elenco e para mim o Ranieri é fica, tá? Para mim o Ranieri é fica no time do Corinthians. Continuando nossa lista, temos o José Martínez. Martínez que, falando do jogador em si, cara, eu acho que ele é bom para acompanhar elenco, cara. Bom para acompanhar elenco. É claro que o Martínez ainda tem algumas questões, né, cara? Eu falei da questão do Ranieri ser bom na parte de combate, a parte do desarme, mas não ser tão bom na parte de posicionamento. O Martins ele até consegue se posicionar aí no meio campo, na parte de marcação. Só que o Martins ele deixa a desejar em algumas questões, cara. Como, por exemplo, ele é um jogador muito pirado, é um jogador que pega, pilha, com uma facilidade, assim, assustadora, cara. Mano, o Martins ele tem um pavio tão curto, que chega a ser invejável, chega a dar inveja. Dá inveja, cara. Cara, você não precisa nem pegar um isqueiro e acender para acender o pavio, né, cara? Basta uma simples faísca, uma faísquinha de nada e bum! A bomba explode, o Martins cai na pilha, o Martins dá seus pitis, dá seus chiliques, dá seu espetáculo e pega a pilha. Pega a pilha com uma facilidade, mano, inacreditável, cara. Inacreditável o quão fácil é você botar pilha no Martins, cara. Impressionante, cara. Impressionante. Mas, enfim, né, cara? Tirando isso, acho que o Martins é um jogador que seja útil, né, cara, pra compor o elenco e, enfim, cara, não tem muito o que falar não do Martins. Nesse ano de 2025, ele até fez um bom jogo aqui, alguns bons jogos, principalmente lá no Campeonato Paulista. E é basicamente isso que eu tenho a falar do Martins. Para mim, o Martins é bom para compor elenco do Corinthians. Aqui a gente fecha os volantes. Vamos então para o meio campo um pouco mais avançado, né? Começando então com o Breno Bidon. Breno Bidon que, apesar da queda de produção dos últimos jogos, para mim o Breno Bidon tem que ficar, tá? O Breno Bidon é uma joia, a maior joia hoje em relação à base do Corinthians. É um jogador de maior potencial técnico e econômico, né, cara? Numa venda futura para o futebol europeu ou de repente para a Arábia, algo assim. E, cara, eu gosto do Breno Bidon, cara. Não é porque ele é meu xará, tá? Mas é pelo que eu vejo dentro de campo. É claro que eu reconheço que o Breno Bidon caiu de produção aí nos últimos jogos, principalmente no comando do Dorival. O Breno Bidon, cara, desde que ele subiu no profissional, ele vem mostrando seu potencial, principalmente na reta final do ano passado, naquele milagre do Corinthians no Brasileirão. O Breno Bidon começou a jogar muito bem, começou a se destacar, começou a chamar a atenção do futebol europeu. Nesse ano de 2025 ele começa sendo campeão sendo campeão lá na seleção brasileira, sabe, ganhando um torneio lá do Sub-20, sul-americano, algo assim. E, cara, acabou que nesse ano de 2025 ele caiu um pouco de produção, mas ainda assim é inegável que o Breno Bidon é uma joia da base, é talvez o maior potencial técnico e econômico em relação à base do clube, né? E pra mim o Breno Bidon tem que ficar, cara. Apesar da queda de rendimento, principalmente na era do Dorival Júnior, o Breno Bidon, pra mim, tem que ficar no time do Corinthians. Continuando então nossa tier list, temos o André Carrillo, cara. O André Carrillo que, cara, é um jogador que, apesar da queda de produção no Campeonato Paulista, é um jogador, tecnicamente falando, muito bom, cara. É um jogador muito bom. É uma pena que ele caiu tanto de produção depois do Campeonato Paulista. Ele que, na reta final do ano passado e no Campeonato Paulista desse ano, onde o Corinthians foi campeão, inclusive, saindo da fila de 6 anos sem ganhar nada, o André Carrillo foi um jogador extremamente importante, importantíssimo para o time, né? Ele que antes era na ponta direita, passou um tempo ali jogando no meio campo, até que com o Ramon Dias ele passou a jogar com meia central, para fazer aquele losango no meio campo, onde tinha o Ranieri, o Bidon e o Papo Carrillo, além do outro jogador que eu vou citar depois, né? Além do Garro. Mas, cara, depois desse período pós-campeonato paulista, nesse ano, onde a caiu bastante de produção, caiu muito de produção, mas ainda assim é um jogador tecnicamente falando muito bom, é um jogador que joga muito, cara, ainda joga muita bola, e pra mim tem que ficar, cara.
André Carrilho, sem sombra de dúvidas, apesar dessa queda de produção aí nos últimos jogos, André Carrilho, sem sombra de dúvidas, fica no time do Corinthians. Continuando então na nossa posição de meio campo, temos o Luiz Gustavo, o Bahia, né? Ele que é meu conterrâneo, onde, para quem não sabe, eu sou de Vitória da Conquista, né? Na Bahia. E o Luiz Gustavo é da minha cidade. E, cara, pelo fato dele ser meu conterrâneo, é claro que eu fico com aquele entusiasmo, né, cara? Mas, vamos lá, né? Falando do jogador em si, o Luiz Gustavo já vai inaugurar essa lacuna do Tem que ter calma, tá? Ainda não estava vazia, agora só ficou essa lacuna aqui que eu vou falar de jogador específico. Mas, cara, tem que ter calma, mano. Tem que ter calma com o garoto. Ele que, inclusive, subiu agora no time profissional nesse ano de 2025. Teve a sua estreia como profissional no jogo do Campeonato Paulista contra a Portuguesa, no jogo aí do Pacaembu. Esse aqui, aliás, foi até agora o único jogo dele como profissional. E tem que ter calma, cara. Tem que ter calma. Eu citei que o Breno Bidon hoje é o maior potencial econômico em relação à base do Corinthians. O Luiz Gustavo também é outra joia, é outro grande potencial, sabe, de gerar retorno econômico e técnico também, né, em relação à base do clube. Eu falo no aspecto econômico, de repente, numa futura revenda para o futebol europeu ou até para a Arábia, algo assim. Eu falo Arábia porque hoje em dia todo mundo tá ligado, né? Como é que tá a questão do futebol árabe, né? Mas, cara, tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que saber lapidar o moleque do jeito correto e tem que ter calma, tem que ter calma, tem que ter paciência aí com o Luiz Gustavo ou Bahia, o que você preferir. Continuando então, nós temos o Luiz Eduardo, outro moleque da base aí do time do Corinthians. Ele já inaugura a posição aí de meio ofensivo, meio de criação, meio atacante, o que você preferir. Luiz Eduardo, moleque aí da base, teve até um certo destaque aí na base, mas hoje ele passou, salvo engano, ele passou durante a campanha na Copinha, onde o Corinthians chega na final e é vice para o São Paulo. Ele até começa como titular, mas depois ele passou a frequentar o banco para o Dieguinho, que eu vou falar daqui a pouco. E, cara, eu honestamente falando, eu não sei o que dizer, cara. Eu não sei o que dizer, tenho minhas dúvidas. É claro que é um jogador da base, que tem que ter calma e tal, mas, cara, eu não sei o que dizer, cara. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao Luiz Eduardo, cara. E, vamos lá, né? Eu citei o Dieguinho, vamos falar dele agora, né? Dieguinho, moleque da base, se destacou na Copinha desse ano, onde na campanha do vice do Corinthians para o São Paulo, que inclusive eu fiz para o jogo da final da Copinha, lá no mês de janeiro. O Dieguinho foi muito bem na base, se destacou e é tratado como uma joia ali no setor de meio campo. Já disputou um ou dois jogos, se não me engano, aí no time principal do Corinthians. E é um moleque da base, cara. É um moleque aí da base, recém-promovido ao profissional. E tem que ter calma, cara. Tem que ter calma. Assim como o Luiz Gustavo, o Dieguinho também é uma joia que tem que ser muito bem lapidada. E tem que ter calma, cara. Tem que ter calma aí com o Dieguinho. Continuando então nossa lista, temos o Igor Coronado. Esse aí que já foi, já se picou. E enfim, não tem mais o que falar do Coronado. Continuando então, nós temos o Rodrigo Gá. Esse aqui que dispensa qualquer tipo de comentário, né? Ou realmente preciso falar alguma coisa? Acho que não, né? Acho que eu não preciso dirigir uma palavra sequer em relação a este cidadão argentino chamado Rodrigo Galo, né? Aqui a gente finaliza então o setor de meio campo. Vamos então para o ataque, né? Com esperado momento, onde vamos falar aí, então do ataque do time do Corinthians. Começando então com o Giovani, esse aí que já vazou, já se picou e inclusive já foi anunciado, se não me engano, pelo Hellas Verona, da Itália. E eu gostaria que o Giovani fosse mantido aí no elenco e tal, mas acabou que ele vazou. Continuando então nossa lista, temos o Thales Magno, que, com todo o carinho do mundo, não dá mais. Não dá mais, cara. Eu até comecei um certo entusiasmo com o Thales Magno. Confesso que eu me iludi um pouquinho com o início que ele teve no Paulista. Mas acabou que, com o passar do tempo, ele foi caindo de forma
absurda, colossal dentro de campo. E eu achava que ele poderia de repente brigar por vaga ali no time, mas acabou que me iludi à toa, né? Me iludi extremamente à toa, aliás, totalmente à toa com o Thales Magno. E hoje, cara, não dá mais, cara. Não dá mais. Thales Magno tem que sair, cara. Tem que ser devolvido ao New York City, time aí da MLS, no qual ele pertence. Tem que sair, cara. Tem que sair. E é isso aí, cara. Não tem muito o que falar em relação ao Thales Magno. Continuando então, nós temos o Romero. E, cara, eu vou falar um negócio aqui pra vocês, velho. Eu disse que eu tinha inaugurado essa lacuna aqui do não faço ideia do que dizer para um jogador em específico. Mas, cara, na moral, dessa vez eu vou abrir uma sessão, cara. Ao invés de um, vou colocar dois jogadores aqui nessa lacuna. E um deles vai ser o Romero, cara. Eu não faço a menor ideia do que dizer em relação ao Romero, cara. Se eu falar uma coisa, eu vou ser criticado. Se eu falar outra, eu vou ser mais criticado ainda. E, cara, eu não faço ideia, cara. Eu, honestamente, não faço a menor ideia do que falar em relação ao Romero, cara. E, cara, eu até gosto do Romero em relação à entrega que ele tem, ao comprometimento, a identificação que ele tem com o clube, mas, cara, principalmente nos últimos jogos, principalmente nesse ano de 2025, o Romero não vem jogando absolutamente nada nesse ano de 2025, principalmente aí nesse período Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana. O Romero não vem jogando nada. Nada, nada, nada. Ele até faz. Vira e mexe, ele aparece fazendo um gol importante aqui, um gol importante ali, mas nem isso ele tá fazendo, tá ligado? Antes ele fazia um golzinho aqui, um golzinho ali. Mesmo sendo um jogador, tecnicamente falando, muito limitado, com severas limitações, sabe? É um jogador que não tem velocidade, é um jogador que não tem habilidade, é um jogador, sabe? Muito limitado. Mas que vira e mexe faz um gol importante aqui, um gol importante ali. Foi importante para salvar o Corinthians do rebaixamento em 2023 e em algum momento ali de 2024, né? Em alguns jogos o Romero fez alguns gols importantes que ajudaram o clube a se salvar do rebaixamento e a protagonizar um milagre. Mas nesse ano de 2025, principalmente, o Romero tá lamentável, cara. Lamentável. Honestamente falando, eu não faço a menor ideia do que dizer em relação a Angel Romero. Continuando então, nós temos o Pedro Raul. Pedro Raul que está emprestado ao time do Ceará, então já foi. Continuando então, nós temos o Guinegão. Guinegão que é moleque da base, recém-promovido ali do Sub-20. Se destacou inclusive na copinha desse ano, fez alguns gols. Já estreou como profissional do clube, salvo engano, ainda não fez gol como profissional. E cara, eu, honestamente falando, não tem que ter calma, cara. Tem que ter calma. Eu já tô vendo uma galera já descendo a lenha, já falando, já pegando pesado com o moleque. É claro que ele tem que. É claro que ele tá sendo primeiro como profissional e tal. Eu até entendo que ele tem que, pelo menos, mostrar seu potencial, pelo menos mostrar que tem o seu potencial, tem o seu valor e tal. Mas tem que ter calma, cara. Pra mim tem que ter calma com o garoto, que é recém-promovido no time principal. E, enfim, né, cara? Eu concordo que o Guinegão poderia mostrar, de repente, pelo menos um lampejo. Mas, por outro lado, eu discordo completamente também da galera que já tá pegando no pé, já tá descendo a lenha no garoto. E tem que ter calma, cara. Pra mim, tem que ter calma aí com o Guinegão, tá? Continuando então, nós temos o Hector Hernandes, que, com todo o carinho do mundo, não tem como, não dá mais. E chegamos, né? Aliás, vou deixar aqui pro final, vai. Vou falar então do Yuri Alberto, ex-jogador que atualmente está lesionado, de se recuperando de lesão, mas, cara, Yuri Alberto é aquela coisa, né, cara? É aquela relação que todo mundo já tá ligado, mas deu a volta por cima, né, cara? Deu essa volta por cima e hoje é uma peça ali indispensável no time do Corinthians, principalmente com o momento que ele vive, com a fase artilheira que ele vive, desde o segundo semestre aí do ano passado, né? Não tem muito o que falar em relação ao Yuri Alberto, cara. Até pra não ser injusto
com o nosso queridíssimo Sorrisinho na Capricho, né? Nosso Yuri Sorrisinho Alberto. E finalmente chegamos nele. Memphis Depay. Agora que a porca vai torcer o rabo pro meu lado, cara. Agora que a porca vai torcer pro meu lado, velho. Ai, vamos lá, né? Vamos lá. Falando do jogador em si, obviamente o Memphis é uma peça indispensável em qualquer time do futebol brasileiro, pelo menos para compor o elenco. Tem que ter o Memphis Depay no elenco, né? Qualquer um gostaria de ter o Memphis no elenco. Afinal de contas, é um jogador que, tecnicamente falando, é um jogador excelente, um baita jogador, o Memphis. Mas, vamos lá, né? Vamos lá. Quem acompanha os noticiários aí do clube tá ligado em relação a toda a situação, toda a questão que o Memphis vem tendo aí no clube, né? E... ai, cara, é complicado eu falar qualquer coisa aqui, velho. Que tipo assim, cara, se eu falar uma... é a mesma situação do Romero, cara, que eu citei. Se eu falar uma coisa, eu vou ser criticado. Se eu falar outra coisa, eu vou ser ainda mais criticado. E... é complicado, cara, você ter qualquer opinião, seja pro lado pró, seja pro lado contra, aí do Memphis, cara. Se eu defender o Memphis, vão falar que eu tô sendo, sei lá, que eu tô sendo omisso, que eu tô sendo inconveniente e tal. Se eu criticar o Memphis, vão falar que eu tô, você tá criticando o Memphis, você tá falando coisa do Memphis, não sei o que. É complicado, cara. Essas são as dúvidas, o jogador. Por isso que eu deixei ele pro final, cara. Por isso que eu deixei ele pro final. E, cara, eu acho que eu tô enrolando demais, né? Vou direto ao ponto. O Memphis é o principal motivo para, de última hora, eu criar esta lacuna aqui, no qual se encontra o Ángel Romero. Que, inicialmente falando, eu havia dito que seria específico para um único jogador, que, como já deu pra perceber, é o Memphis, né? Inclusive, já vou colocar ele aqui, não faço a menor ideia do que dizer em relação a ele. E, enfim, cara, de verdade, mano, eu não faço a menor ideia do que dizer em relação ao Memphis, cara. Ao mesmo tempo que eu tô meio pirado com ele, inclusive já tinha um pós-jogo contra o São Paulo, que se por acaso ele estiver acabando uma saída, se por acaso ele quiser sair do clube, que vá, tá? Não tem problema. Mas, cara, eu não sei, cara. Eu, honestamente falando, eu não faço ideia, cara. Eu não faço ideia do que dizer em relação ao Memphis e... é o que eu falei, cara. Já falei 200 vezes. É complicado, cara. É muito complicado falar qualquer coisa em relação ao Memphis. E, por via das dúvidas, eu vou deixar ele aqui junto do Romero, nessa lacuna que eu criei de última hora, e não faço a menor ideia do que dizer em relação ao Memphis, cara. Ao mesmo tempo que eu quero contar com ele, pela questão técnica que ele possui, eu também tô meio pirado com ele, tô meio chateado, tô meio bravo com ele. E se por acaso ele estiver acabando uma saída e tal, que vá, tá? Que vá e procure teu rumo, tá? Segue teu rumo. E é isso aí, galera. Essa foi então a nossa tier list aí do elenco do Corinthians. Lembrando que essa é a minha opinião, tá? Se por acaso você tiver uma opinião contrária, deixa aqui embaixo aí nos comentários. Inclusive, comenta aí o que você acha do Memphis, se de fato você ainda gostaria, apesar de toda essa situação, contar com ele no elenco. Se você pensa, assim como eu disse no último pós-jogo contra o São Paulo, se por acaso tiver acabando uma saída, que vá. E é isso aí, galera. Deixa sua opinião aí nos comentários, se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui no vídeo. E se você gostou, se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera que gosta do meu conteúdo. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto, é nóis!